A palestra a seguir, com o tema Parábolas e Ensinos de Jesus, será com Paulo César Fernandes, natural da cidade de Marília, foi advogado por 30 anos na capital de São Paulo, é mestre em Filosofia do Estado e do Direito pela Univem e na Filosofia Moral de Immanuel Kant pela Unesp. Tem trabalhos de filosofia publicados na França e em Portugal. Participou de congressos internacionais de filosofia kantiana, apresentando artigos na Alemanha e em Luxemburgo. Escritor e expositor espírita, também é autor do livro O 14º Apóstolo. Para seguir no EAC 2018 com o tema Parábolas e Ensinos de Jesus, com vocês, Paulo César Fernandes. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe as nossas lutas, abençoe nossas batalhas de vida, nossa busca determinada, corajosa e com fé, em busca do reconhecimento da nossa origem e da nossa destinação. Eu digo reconhecimento mesmo, porque a gente se esqueceu disso. Nós conhecemos essa verdade a respeito de nós, mas nós nos esquecemos, especialmente nos momentos de dificuldades da vida. É reconhecermos-nos como criaturas de Deus Pai, que rumamos de volta para Deus Pai, e estamos apenas mais um percurso dessa trajetória de retorno ao aprisco divino. Esta é a base e o fundamento de toda a religião divinamente inspirada. Religare, permitir, propiciar-nos condições e conhecimento para que nós nos religuemos à nossa origem em Deus e à nossa destinação em Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço profundamente aos organizadores deste abençoado evento, ao nosso querido irmão Orson Peter Carrara, a toda a comunidade da Casa de Fraternidade Chico Xavier, Gustavo Gandolf, meu irmão Ronaldo Pires, que são os culpados de eu estar aqui agora na frente de vocês, e a toda a comunidade espírita que aqui permanece, comparece, para nós prestigiarmos a homenagem à vida deste estandarte do Espiritismo e do cristianismo mundial, Cairbar Schutel. A minha tarefa aqui hoje, com as minhas escusas aos queridos irmãos que me antecederam, não é fácil, porque falar dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, que comemoramos este ano, 90 anos de existência, é para poucos, né, seu Edo? 90 anos, sendo uma unanimidade, é mais raro ainda. E a minha tarefa é, embora difícil, que muito me honra, porque esta obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, apesar das suas 9 décadas, não encontrou ainda similar. Não foi equiparada ainda na história do cristianismo, especialmente o cristianismo pós o Evangelho segundo o Espiritismo, pós o Livro dos Espíritos, não conheceu similar e equiparação. É paradigmática esta obra por vários fatores e aspectos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma pequena introdução do ponto de vista pessoal, porque há alguns anos um querido companheiro de estudos, questionando, me disse: por que hoje, Paulo, apesar da gente se dedicar tanto, nós não conseguimos equiparar os feitos, os trabalhos
sejam intelectuais, sejam mediúnicos, os fenômenos espíritas que os pioneiros do espiritismo brasileiro conseguiam. E ele se referia a Eurípides Barçanufo, ele se referia a Bezerra de Menezes, ele se referia a Cairbar Schutel. E eu disse para ele: eu não sei, meu irmão. Eu não queria milindrá-lo e tampouco a minha própria consciência de estudante espírita. Mas participando deste evento desde a tarde de ontem, conhecendo um pouco mais a história deste estandarte do espiritismo, do cristianismo, que é Cairbar Schutel, eu encontrei a resposta. Para mim, a fé destes pioneiros, como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Cairbar Schutel, pessoalmente, eu me refiro exclusivamente a mim, meus irmãos, minhas irmãs, não é a mesma. Infelizmente, nós vivemos momentos muito tristes na história das religiões. E felizmente eu constato neste evento que estamos reagindo, porque precisa haver, além de muita coragem, aquilo que Kardec chama de coragem moral, muita fé para realizar um evento como este. Uma fé que honra do Cairbar neste seu Sesc centenário, 150 anos recebendo uma festa como esta, é um modelo para nós. E Cairbar não é um modelo qualquer. Cairbar preenche absolutamente, não pela sua pessoa, que abriu mão da personalidade, mas sustentou o seu caráter de cristão fiel aos ensinos e à vida do Cristo. Porque dedicar a grande parte da sua vida intelectual a traduzir para os entendimentos doutos e ao mesmo tempo singelos aqueles pequeninos intelectuais de Jesus que eram os preferidos de Cairbar, completa, preenche plenamente aquele requisito inscrito pelo organizador do Trabalho dos Espíritos, Allan Kardec, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é aquela que enfrenta, frente a frente, a razão, a ciência e a filosofia materialista em todas as eras da humanidade. Cairbar Schutel realizou em suas obras, e especialmente nesta que me incumbiram de expor aqui, de apresentar, a síntese perfeita de todas as obras básicas do Espiritismo. Por quê? Porque Cairbar não era somente um farmacêutico, como ele se apresentava no dia a dia da sua lida profissional. Não. Cairbar era um profundo conhecedor dos evangelhos de Jesus, na sua formação cristã. E Cairbar era um filósofo refinado, e pôde, por isso, realizar esta síntese sublime das obras fundamentais do Espiritismo, especialmente nesta obra cuja apresentação e rememoração me incumbiram de realizar aqui. Porque na exposição das parábolas e dos ensinos de Jesus, com a sua verve e a sua capacidade filosófica e científica, Cairbar não simplesmente repete aquilo que Allan Kardec já havia exposto com tanta propriedade, lucidez e na mais ampla sublimidade da vivência cristã, como reúne em uma obra única todas as bases e os fundamentos da ciência espírita. Porque quando ele expõe as parábolas e os ensinos de Jesus, ao mesmo tempo ele esclarece com propriedade de um expert
os fundamentos científicos dos milagres, dos fenômenos espíritas que Jesus realizava. E, ao mesmo tempo, expõe de uma forma até então só conseguida por Allan Kardec, os fundamentos filosóficos daqueles fenômenos e daqueles princípios científicos que ele condensava tão brilhantemente na sua obra. Então, minha tarefa aqui, eu não digo que seja dura, mas é profundamente desafiadora, porque absolutamente eu não estou credenciado para ela. Mas como o próprio Jesus ensina, não se coloca a mão no arado e fica olhando para trás, porque vai sulcar a terra de modo improfícuo, porque tortuoso. Cá estou eu com toda a minha cara de pau perante vocês, para tentar expor um pouco, sem reduzir a grandeza, a altivez dessa obra. E eu sei que eu não vou conseguir, ainda que mais incapacitado me sinta, porque a obra é de inspiração divina. A parábola é um ensinamento utilizado há milênios. Nós conhecemos a pedagogia pelas parábolas desde antes de Cristo. A filosofia budista, a filosofia hinduísta, do Bhagavad Gita, os Vedas e os Vedantas, que são a literatura filosófica e religiosa mais antiga que a humanidade herdou. Os Vedas e os Vedantas remontam 6.000 anos antes de Cristo, portanto, há 8.000 anos atrás, nós já temos exemplos de pedagogia parabólica, ensinos mediante a utilização de parábolas. O budismo é pródigo em apresentar parábolas. A tradição rabínica mosaica, judaica, portanto, também é pródiga em apresentar o ensinamento por parábolas. Por quê? Porque é muito eficiente. Não é sem motivos que Jesus valeu-se de 42 histórias para ministrar ensinamentos para nós. Sócrates e Platão, no século IV a.C., dois filósofos da Grécia clássica, de tamanha importância a sua filosofia, que o organizador Allan Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, analisando e criticando no sentido filosófico, com a sua capacidade sublime de elevado filósofo que Kardec é, ele demonstra a plena identidade dos ensinamentos morais de Sócrates, registrados, traduzidos e expostos pelo seu discípulo Platão, com os ensinos de Jesus, a ponto de Allan Kardec, ele agora, e não mais os espíritos que o inspiravam e orientavam os seus trabalhos, coordenavam os seus trabalhos, ele próprio, Allan Kardec, com o seu tirocínio de sublime pedagogo, filósofo refinadíssimo, como eu apresento nesta obra que a editora Ide me brindou com o convite para realizar, que é o 14º Apóstolo, que é uma homenagem aos 160 anos do lançamento do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Kardec deduziu por si mesmo que a identidade da filosofia moral de Sócrates era tal, com os ensinos filosóficos morais de Jesus, que ele, Kardec, não se admiraria de que Sócrates e Platão fossem dois discípulos escolhidos diretamente por Jesus e que reencarnaram no tempo de Jesus como dois dos discípulos escolhidos diretamente pelo Mestre. Isso é um entendimento elevadíssimo e que nos dá a possibilidade, a oportunidade de, na linha da investigação iniciada por Kardec, pensarmos como o Espírito Emmanuel já nos mostrou, que Jesus
é o responsável por todo o planeta Terra. É o governador do nosso planeta, não é sem motivos. Porque quando a magma solar se desprendeu da massa maior da nossa estrela, o Espírito Jesus já estava no controle desse fenômeno telúrico, desse fenômeno universal, e de posse de toda a sua capacidade, juntamente com a pleiade de Cristos, responsáveis pela formação do nosso sistema solar, Jesus se responsabilizou pela geração, pela organização, pela criação do nosso planeta Terra. Jesus é também o primeiro filósofo a mostrar a grandeza, a propriedade e a eficiência do ensino por parábolas. Mas não só isso fez Jesus. Jesus é também o refinado filósofo, pois mostra em determinadas passagens dos seus ensinamentos algo que a tradição filosófica chama de aforismas. O que são aforismos? São frases curtas de efeito pedagógico, que ensina conhecimento. E a gente tem várias passagens aforísticas de Jesus. Por exemplo, uma delas é: a pedra angular foi apresentada aos construtores e foi rejeitada. É difícil para a gente, fora de um contexto de exegese e hermenêutica dos evangelhos, entendermos o que Jesus queria dizer sobre isso. Felizmente nós tivemos, após toda a tradição dogmática cristã, católica e protestante, o advento do Espiritismo, que nos propicia plenas condições de esclarecimento amplo, geral e irrestrito, não só dos aforismos, mas das parábolas de Jesus. E uma das parábolas filosóficas mais famosas é a parábola da caverna, de Platão. Vocês se lembram da parábola da caverna? Que hoje a tradição filosófica materialista diz se tratar de um mito da caverna, e na verdade é uma parábola, onde Sócrates ensina o que os espíritos vieram nos relembrar agora, há 160 anos atrás, que é a exata realidade dos espíritos encarnados. A metáfora, a parábola da caverna, Sócrates ensina que os homens viviam acorrentados, presos em uma caverna, de frente para o fundo da caverna, de modo que nunca saíram dali, e entendiam a realidade das suas vidas e dos objetos do mundo apenas pelas sombras dos objetos e dos animais que passavam pela porta da caverna, e pela luz eram projetadas no fundo. E acorrentados e acostumados com esta realidade, sem nunca ter vivenciado outra existência, os homens presos na caverna entendiam que aquela era a sua vida. Até que um gaiato rebelde resolveu fugir da caverna, conseguiu com muito esforço quebrar as correntes que o prendiam e saiu da caverna. Quando se deslumbrou com a luz do sol forte, a princípio ficou atordoado, mas logo a sua visão se esclareceu e ele viu a realidade do mundo material e objetivo fora da caverna, e voltou correndo para contar aos seus companheiros. Não só foi zombado, mas foi humilhado, foi martirizado e morto, chamado de louco. Não é outra a metáfora da vida que os espíritos nos esclareceram. Quando Emanuel Swedenborg, um médium sueco do século XVIII, teve as primeiras experiências do mundo moderno, de mediunidade, de emancipação da alma, e ia até o mundo espiritual, constatava a realidade da vida, e veio e escreveu e apresentou
todos esses fenômenos mediúnicos e todas as suas grandiosas consequências, também foi chamado de louco. Quando Allan Kardec apresentou plenamente essa realidade, absolutamente, cristalinamente, à luz do sol do meio-dia, a realidade dos seres humanos encarnados no mundo, também foi alvo de zombarias da intelectualidade cética e da autoridade eclesial. E graças ao seu esforço, à sua coragem, nós estamos aqui hoje, tentando nos esclarecer plenamente a respeito do que somos, o que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos, ao aprisco, à casa do Pai. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Foi isso que Allan Kardec apreendeu. E foi essa realidade que dominou completamente o espírito de Cair Bar Schutel e que lhe permitiu traduzir todo o seu sentimento, toda a sua emoção, pois ele deparou-se com a verdade e traduziu essa verdade em linguagem absolutamente fraterna, acessível aos doutos e aos pequeninos, especialmente porque transpôs essa verdade da letra fria do código para o espírito da caridade que ele revestia como sua roupagem mais elegante. É por isso que nós estamos aqui hoje, para louvarmos, homenagearmos e agradecer a Cair Bar Schutel. Precisa ter, antes de tudo, coragem para realizar. E coragem nós já vimos que Cair Bar tinha. As palestras que nós presenciamos com muita satisfação, desde ontem até hoje, mostram que, apesar de pequenino, o homem de punho erguido com o estandarte do Cristo enfrentou a iniquidade eclesial do mundo. Portanto, meus irmãos, eu vejo em Cair Bar não apenas o bandeirante do Espiritismo, que saiu da capital da República e veio abrir picada, como dizemos nós aqui no sertão, abrir picada a golpes evangélicos no seio da iniquidade dogmática da igreja. E enfrentou essa iniquidade vestindo o seu maior triunfo, a verdade do Cristo, mostrando a sua fé inabalável. E se pôs na tribuna do Espiritismo para defender o Consolador prometido por Jesus. Portanto, eu não sei, meu caro amigo Orson, se esse termo já foi usado para caracterizar a postura impoluta de Cair Bar Schutel. O bandeirante eu sei, mas o tribuno do Espiritismo que ele foi, eu não tenho consciência, não tenho conhecimento disso. Vamos começar, podemos começar a chamá-lo também do bandeirante tribuno do Espiritismo, porque ninguém defendeu, enfrentou a injustiça mais do que Cair Bar Schutel, para defender o Consolador prometido por Jesus. É por isso que a minha homenagem a ele vai tomando a própria caminhada que ele trilhou por sobre essa obra. A parábola é um ensinamento de historinhas, e muito nos equivocamos quando a gente pensa que isso é uma metodologia ingênua. Pedagogia é tomar o aprendiz pela mão. Nós temos aqui, pelo menos que eu saiba, algumas companheiras pedagogas e que estão trabalhando com essa divina arte. O pedagogo é aquele que ensina pegando pela mão. Mas a parábola não é um ensinamento obscuro, como nós fomos, pelo menos eu que sou da tradição da formação religiosa católica, aprendi a entender. Não são ensinamentos obscuros
que não podem ser traduzidos senão pelo mistério da fé. Não. Parábola é um ensinamento que mostra através de fatos concretos ou idealizados, gerados pela imaginação, situações que nos dão um ensinamento, mediante analogia. E é importante a gente entender o que é uma analogia, para que a gente entenda com mais proficuidade os ensinos divinos de Jesus por meio de parábolas. Analogia, diz o filósofo Immanuel Kant, não é a tentativa de tornar idênticas duas coisas absolutamente distintas. Não, analogia é identificar a relação perfeita entre coisas distintas. Por isso é que Jesus se valia do ensino analógico por meio das parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, foi vilipendiado, violentado, furtado e abandonado. Todo mundo conhece essa parábola do bom samaritano. Qual é o termo que nós temos que nos utilizar para apreender o sentido preciso deste ensinamento de Jesus? Porque a pergunta do fariseu, do doutor da lei, ou do escriba foi: tudo bem, Jesus, você é um mestre, mas me diz aí, eu sei que a lei, e nessa passagem, nesta parábola do bom samaritano, tem um ensinamento, uma outra metodologia pedagógica que foi muito utilizada por Sócrates. Sócrates não foi só um filósofo parabólico, mas é o pai da chamada maiêutica. A maiêutica é um ensinamento por perguntas e respostas. E nessa passagem do samaritano, do bom samaritano, o fariseu pergunta para Jesus, o escriba pergunta para Jesus: tudo bem, mas quem é o meu irmão? E Jesus narra essa parábola. E aí o bom samaritano fala assim: o que diz? Jesus pergunta para ele, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus fala para ele: o que fala a lei? E ele era um doutor da lei. Aí ele responde: a lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo. E Jesus fala: falastes bem, faze isso e ganharás a vida eterna. E aí pode ver que Jesus não responde para ele. Jesus faz outra pergunta para ele, e ele responde com outra pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus pega o doutor da lei pela mão, que já fazia isso desde os 12 anos de idade, a gente se lembra disso, né? Jesus era um guri rebelde, né? Preocupava Maria e José. Lembremos-nos, uma das viagens obrigatórias da Páscoa para Jerusalém, Jesus tinha 12 anos, e Jesus foi encontrado aonde? Depois que a caravana que Maria e José seguiam de volta para Nazaré: cadê o menino, Zé? Eu falei para você ficar de olho no menino, Zé. Cadê o menino? Imagina Maria, né? A mãe, eu tenho uma esposa que é o general de casa, a mãe com o filho, né? Eu falei para você ficar de olho no menino, que o menino é traquino, Zé. Não está aqui. Procuraram a caravana toda, o menino não estava. E a mãe? Pode ficar tranquila, vamos ter que voltar para Jerusalém, porque eu já sei onde é que ele está. E voltaram, estava onde o menino? Ensinando os doutores da lei. A mais alta corte, o mais alto tribunal, é o nosso. Eu não vou nem falar isso, porque é reduzir demais o sinédrio. Eu ia fazer uma analogia com o nosso Supremo Tribunal Federal. Não dá. Eu não vou ofender o sinédrio judaico. Mas Jesus estava ensinando para o Supremo Tribunal Judaico, que era não só um tribunal de legislação divina, mas filosófica. Nós sabemos que Paulo de Tarso era um doutor da lei, e vemos nas cartas de Paulo debatendo filosofia com os filósofos estoicos e epicuristas na ágora ateniense, na praça pública, onde havia os debates políticos, filosóficos e o comércio.
Então nós sabemos que o Sinédrio, o tribunal judaico, era muito superior a quaisquer tribunais que a gente conhece hoje, que se chamam de supremos. E ali o menino Jesus, com 12 anos, já estava ensinando. Então dá para a gente, usando já as revelações dos Espíritos, pensarmos que, como Kardec, Sócrates e Platão reencarnaram como discípulos diretos de Jesus. Dá para a gente imaginar na escola de quem que Sócrates e Platão aprenderam a maiêutica e aprenderam a elaboração de ensinamentos por parábolas. Na escola do Cristo Jesus. Foram preparados diretamente por Jesus. Eu não estou entendendo nada aqui, é o tempo que me falta? 45? 16? Ah, tá, eu vi só os 6, falei, estou lascado. Vocês se lembram daquele gesto que o Tite fez assim para alguém num jogo? Não era para o Filipão, era para mim. Então deixa eu me encaminhando para o final aqui, senão a gente não almoça hoje. Sócrates e Platão estudaram na escola de Jesus. Por isso que Jesus traz a divina pedagogia da parábola e mostra para o doutor da lei quem é o nosso próximo. Essa metodologia utilizada por Jesus, em todas as 42 parábolas, o reino de Deus é semelhante a um semeador que planta no solo as sementes boas. Não conhecemos a parábola do semeador? Então o que é um ensinamento por parábola, por analogia? Assim como, temos que usar esse termo, assim como o irmão que deve o amor ao fariseu, no bom samaritano, é aquele que, apesar de ser da Samaria, que era desprezado pelos judeus de Jerusalém, os judeus da Samaria eram desprezados, como Jesus mostrou, aquele samaritano que valeu da caridade para atender este judeu de Jerusalém, esta é a relação que nós devemos fazer numa investigação, pedagogia por parábolas. Assim como aquele desprezado que cuidou caridosamente deste aqui é o seu irmão, também nas nossas vidas temos que analisar. Aquele que nos prejudica, aquele que nós desprezamos, é essa uma relação por parábolas. Na parábola do bom semeador, é aquela que, olha, a terra onde vai cair a semente do Evangelho é o nosso coração. Portanto, nós que já temos a origem esclarecida em Deus como princípios de inteligência e que estamos caminhando, evoluindo a nossa consciência espiritual, como a professora Erviane mostrou para a gente agora há pouco, com tanto brilhantismo, estamos voltando para a casa do Pai, o nosso coração já é seara de responsabilidade nossa. Então, a relação que existe entre o semear em solo árido, semear em pedra, semear entre espinheiros, o solo é o nosso coração. E o trabalhador, o lavrador, somos nós, já exaltados pelo Cristo no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os homens de boa vontade. É com boa vontade que nós temos que limpar, tirar as pedras, afofar a terra, arrancar os espinheiros do nosso coração, para podermos receber a boa semente do Evangelho e fazê-la frutificar, regando, às vezes com as lágrimas da dor, às vezes com o suor da caridade, para que o bom fruto frutifique 100 por 1. É isso uma parábola. Assim como
Jesus era o semeador da palavra de Deus perante os homens, nós somos o solo, os agricultores do solo. Por isso é que ele fala: não se coloca a mão no arado, na charrua, e fica olhando para trás. Não, é para frente, há uma lâmina sulcando o solo. E se nós queremos retidão na nossa interpretação, na nossa vida evangélica, nós temos que arar o solo do nosso sentimento com perfeição, para que a boa semente do Evangelho não se perca. Isso é uma parábola. Foi isso que Cair Bar Schutel traduziu com tanto brilhantismo, seguindo a esteira do organizador Allan Kardec, o pedagogo espírita por excelência. É isso que nós estamos buscando fazer aqui: conhecer a verdade para nos libertarmos. Estamos atendendo à orientação do próprio Divino Mestre: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não creiais a todo espírito que vos fala. Verificai antes se os espíritos são de Deus. Tanto os espíritos na reunião mediúnica, quanto os espíritos nas sinagogas, nas mesquitas, nas igrejas protestantes, nas igrejas católicas, na literatura espírita de uma forma em geral. Nós estamos aqui homenageando um fundador, editor. Não é sem motivos que a sua obra permanece até hoje. Verificai antes se os espíritos são de Deus, porque muitos dirão: ele está aqui, vem comigo. Outros dirão: ele está acolá, vamos para lá. Não. Nós tivemos aqui ontem uma palestra do nosso irmão Arthur Valadares, falando da pedagogia espírita para nós, de Allan Kardec. A lógica. Não é sem motivos que Camille Flammarion, diante da lápide do caixão de Allan Kardec, na homenagem última daquele seu amigo, chamou-o por o bom senso encarnado. René Descartes, o filósofo do século francês, do século XVII, diz que todos nós nascemos com bom senso, que bom senso foi a coisa melhor distribuída pelo Criador quando nos criou. Naquele tempo era o criacionismo, não evolucionista ainda. Mas infelizmente, diz René Descartes, muito poucos utilizam do bom senso. Um espírito chamado o bom senso encarnado mostra para nós a receita de esclarecimento, esclarecer, Aufklärung, iluminismo. O espiritismo é a coroação do movimento iluminista inaugurado por René Descartes. Iluminar é dar a luz. Todas as vezes que a gente se refere, Jesus é um ser de luz, não é porque ele tem fótons irradiando do seu corpo, do seu espírito, não. É o esclarecimento, éclair, é a luz da verdade que ilumina os nossos caminhos. Por isso é que ele pôde dizer: eu sou o caminho para a verdade e para a vida plena. Ninguém vai de volta ao Pai se não for por aquilo que eu vim mostrar. E para encerrar a minha explanação aqui, eu gostaria de... Pretensão e água benta não faz mal para ninguém, né? Eu recebi a inspiração de uma poesia parabólica para tentar dar conta daquilo que Jesus veio mostrar para a gente. A divina parábola da salvação, que mostra como se nasce, como se vive, como se desencarna.
mostrando, através do Consolador prometido, já como Espírito da verdade. Jesus é o próprio Espírito que trouxe a verdade plenamente esclarecida para nós através de Allan Kardec, mostrando a evolução da inteligência do átomo ao arcanjo, que por sua vez também foi átomo, como deduziu Allan Kardec. Um soberano Senhor muitos filhos fez gerar, e os continua gerando dia e noite sem cessar, tantos que conta infinita jamais poderá contar. Sendo o seu nome amor, tudo criou por amar. A cada um e a todos dá ordens de construção, da sua própria existência e de suporte ao irmão. Sua lei é tão precisa, perfeita e eficiente, que a ela ninguém burla, nem foge impunemente. E todas as criaturas, na ordem da criação, saem pelo mundo afora aprendendo esta lição. Crescem e multiplicam, pedras ainda sem animação, plantas que já respiram e fertilizam o chão, bichinhos inteligentes, mas ainda sem razão, esforçando o entendimento em bandos em união. E passam anos, milênios, sem conscientização, mas cumprem a lei do Senhor, expandindo a sensação. Transformam a inteligência, mudam de direção, passam a olhar para o alto em vez de mirar o chão. E nesse esforço divino, alcançam uma elevação. As coisas que já faziam não lhes dão satisfação. Procuram fora do mundo um porquê, uma razão, para a própria existência e a vida do irmão. Descobrem-se criaturas e o Supremo Criador, que a lei que os transforma é a força do amor. Mas vivem luta infinda e destinada ao só ter. Não conseguem, entristecidos, eliminar o sofrer. O soberano, entretanto, jamais os abandonou. E porque misericórdia lhes envia um Salvador, outro filho, criatura, dos primeiros eu não sei, mas a sua sabedoria já o fazia um rei, já conquistara a si mesmo os domínios do saber, já compreendera que a vida é doar sem receber. E ele que já voltara para a casa do Senhor, deixa todo o seu conforto, seu elevado labor, mira a vida cá embaixo, luta sem consolação e atende à rogativa do Senhor da criação. Desce da sua altitude, reduz todo o seu poder, mostra como é que se nasce e se vive sem morrer. Tem a verdade, o caminho para a vida do Senhor, e que tudo quanto existe é posse do Criador. Cura todas as feridas, dores sem consolação, conduzindo-os na vida, tomando-as pela mão, que nenhuma das ovelhas se perderá do pastor, mas que a paz exige luta bondosa e com fervor, para transformar o instinto em sentimento de amor. Que ninguém tem o direito de ofender quem errou, pois no rumo do mais alto todos têm o seu valor. Que a pequena criatura erra mesmo sem saber, e que a grandeza da vida é amparar no sofrer. Nessa divina tarefa ninguém o reconheceu. Tudo o que ele plantava na hora ninguém colheu. Foi pisado, conduzido à suprema humilhação, mas mostrou toda a brandura e a força que é o perdão. Do alto do seu calvário,
na cruz do supremo ofício, mostrou-se um com o Pai, no divino sacrifício. Que a vida sempre ensina humildade e devoção, e que ninguém neste mundo é salvo sem doação. E cumprindo em derradeiro o seu divino papel, 3 dias dorme o seu corpo antes de mostrar o céu, que a vida nunca é morte e que é finita a dor, mas que ninguém vai mais alto sem a vivência do amor. Foi essa a parábola que Jesus contou para nós com a sua própria vida. Muito obrigado pelos ouvidos bondosos, meus irmãos.